Estamos em lua nova. Geralmente, nesse período, principalmente para aquelas mulheres que já estão tomando consciência do seu ciclo menstrual, abandonando os remédios, né, os anticoncepcionais. Então, geralmente, nesse período, a gente tem uma leva aí de mulheres menstruando. E nesse período da menstruação, principalmente para aquelas que estão aí começando a sua jornada, o que acontece? Um fenômeno muito comum, que começou até anteriormente com a TPM, né? E agora ele tem o seu fim, ou seu início pior, aí na dismenorreia, ou seja, na menstruação dolorosa ou nas cólicas menstruais. E partindo aí do princípio da ginecologia quântica, o que essa mensagem, o que essa dor durante a menstruação quer dizer para essa mulher? Olha só, a gente pode ter vários significados, porém o mais importante deles eu considero 3 fundamentais. A gente pode ter, por exemplo, uma mulher que ela está passando por esse período de cólicas menstruais, principalmente quando elas são muito intensas, porque essa mulher ela não aceita a sua feminilidade. E aí você pode estar se perguntando, mas como assim, doutora Agatha? Eu me aceito, eu me acho uma mulher tão feminina, eu me cuido, eu faço isso, eu faço aquilo, eu faço maquiagem, cuido das minhas unhas, da minha roupa, que não sei o que, minha autoestima é elevada. Porém, a gente pode ver indícios dessas mulheres que têm problema com a sua feminilidade, com essa representação de papel social mesmo da feminilidade, quando a gente observa essas mulheres dizendo ou escondendo que estão menstruadas, e quando elas vão falar que estão menstruadas, elas geralmente se referem, eu estou naqueles dias, eu estou nas minhas regras, que pode parecer um termo antigo, porém muitas mulheres ainda usam isso hoje em dia. Então, se você é uma dessas mulheres, né, que fica aí escondendo a sua menstruação, tem vergonha de menstruar, principalmente para falar sobre isso quando tem filhos perto, marido por perto, porque sim, ainda é um tabu até mesmo para os maridos. Muitas mulheres não transam no período menstrual por uma série de questões que depois eu posso também estar falando no próximo vídeo. Então, se você evita falar sobre estes assuntos, então pode sim ter certeza que você tem problema sim com a sua feminilidade dentro aí desse papel na sociedade. Um outro tipo de caso é aquela mulher que ela tem algum tipo de problema interior, porque no período menstrual ele representa uma conexão que a gente tem maior, mais acentuada com o mundo espiritual também, porque nós mulheres somos cíclicas, então a gente tem maior contato com esse mundo espiritual nesse período menstrual. Então, se a mulher ela tem esse problema dessa conexão espiritual, se ela nega essa conexão espiritual, que ela é um ser divino, que ela é um ser de luz, que ela é sim sagrada, então ela vai ter também sérios problemas com as cólicas menstruais. E o último tipo de pessoa para eu estar aqui agora nesse vídeo é aquele tipo de mulher que a menstruação para ela representa como se fosse um mini parto, onde ela está expulsando aquele ninho, que seria a mucosa lá, né, do útero mesmo, e ela seria como se ela estivesse expulsando esse ninho que não serve mais, esse ninho desnecessário, porém com muito apego, ou seja, ela tem que expulsar aquilo que não serve mais da vida dela, porém ele está apegado. Então o útero, que é o responsável pelas contrações para expulsar essa mucosa toda uterina, vamos falar assim de uma forma mais leiga, e aí o útero, que é responsável por fazer essas contrações para expulsar, ele faz sim, ele cumpre o seu papel, porém com muita dor. Então a gente tem 2 formas de passar por isso, a forma melhor, né, forma normal, que é sem nenhum tipo de dor. Agora, quando a mulher resiste a essa expulsão desse ninho, que não serve mais, esse ninho desnecessário, essa representatividade de coisas desnecessárias em sua vida, então fica assim uma expulsão dolorosa, porque o útero vai contrair de uma forma muito doída. Como sugestão, já que eu citei aí, né, 3 que podem representar a menstruação, das que eu considero mais básicas, mais comuns de acontecerem, como sugestão da gente resolver esse problema, o que eu posso sugerir? Primeira coisa é contrações
Perineais, sim, ginástica do períneo, pompoarismo. Porque quando a gente pratica o pompoarismo, o músculo aprende a trabalhar e com o músculo, o útero também aprende a se movimentar e o músculo passa a ter mais controle, mais domínio, mais força na hora dessas contrações, então sai tudo muito mais fácil, muito tranquilo, totalmente sem dor. Uma outra coisa também é tomar consciência desse seu período, ver que você vai estar assim realmente com um nível de energia mais baixo, você vai querer ficar mais sozinha, mais tranquila, como se você estivesse entrando aí na toca, né, do urso, que seria a toca da ursa. Para descansar, você vai sentir mais sono, você vai sentir mais dificuldade para fazer as coisas, então você se respeitar e, ai, doutora Agatha, mas eu trabalho, eu corro, faço isso, faço aquilo e tal. Então você planeja antes as suas atividades para você não ter que fazer nada muito desgastante nesse período. Eu mesma, eu sou muito criativa, eu escrevo muito, porém nesses períodos eu procuro ficar mais quietinha, eu evito dar palestra, eu evito fazer coisas que vão despender mais energia, porque eu sei que eu vou estar bem sem energia, mesmo se eu tomar aí cápsulas e cápsulas de cafeína, eu não consigo ter o pique, tipo, por exemplo, quando eu estou em uma fase de donzela. E assim toda mulher que conhece e respeita seu ciclo menstrual. Então é você passar a fazer isso e também se inteirar de técnicas, por exemplo, de como o plantio da lua, onde você passa a valorizar o seu período menstrual, você passa a reconhecer toda a simbologia que existe sim por trás desse sangue menstrual, e você passa a fazer até uma espécie de veneração, de culto, de ritual, onde você vai aprender toda a importância energética desse período e você vai dar valor nisso, ao invés de ficar falando que é uma coisa feia, uma coisa suja, que tem que ser doído, que tem que ser isso, tem que ser aquilo, e esse monte de lorota que a gente vive escutando por aí, não é mesmo? Então, já que eu falei sobre 3 coisas que eu considero muito importantes, que geralmente são sinônimos do que representa aí essas dores menstruais, tem mais outras coisas. Porém, vou citar aqui só essas 3. Dei também aí 3 soluções. Espero que você pratique alguma delas. Se você quiser dica dos exercícios, é só você também seguir no canal do YouTube de Ginecologia Quântica. Lá eu tenho todos os dias um monte de exercício grátis para você pôr seu períneo em forma, ok? Então, beijos de luz para vocês e muita paz aí, muita tranquilidade, muito respeito, carinho e amor para consigo mesmas nesse período aí tão importante que é esse período menstrual, tá bom? Então, beijos para você e até o próximo vídeo.